Eu primeiro começo fazendo uma pequena observação das linhas diretrizes da nossa conversa da noite. O meu doutorado em neurociências é sobre depressão, biomarcadores da depressão. Meu mestrado foi sobre ansiedade. Eu sei que estou com os colegas aqui, né? Estou no 9º período agora de psicologia, brevemente, e estou na metade do curso de biomedicina. Sim, tudo ao mesmo tempo. Né? Sou juiz de direito há 20 anos, atuo na vara da Fazenda Pública, tenho 16 mil processos, 3 filhos, uma de 30, casada, um de 17 e uma de 15. Então, só para que todos tenham uma ideia de onde parte a nossa reflexão. E eu começo com uma frase de Mahatma Gandhi, quando disse assim: se todos os livros do mundo se perderem e ficar apenas o Sermão do Monte, nada se perdeu. Essa frase é muito significativa porque ela vem de um líder, um dos maiores pacifistas que a humanidade conheceu, conduziu a libertação da Índia do poderio britânico sem violência, bacharel em direito, mas um hindu. A religião de Gandhi era o hinduísmo. E ele faz essa referência honrosa ao grande documento do cristianismo, que é o Sermão do Monte. Considerando a inteligência de Mahatma Gandhi, considerando o seu papel de liderança mundial, essa é uma declaração que deve nos chamar a atenção. Seguindo, portanto, essa dica de Mahatma Gandhi, eu selecionei um texto do Sermão do Monte, um pequenino texto, que diz sobre a edificação de uma casa sobre a rocha e a edificação de uma casa sobre a areia. A casa que foi edificada sobre a rocha e a casa que foi edificada sobre a areia, ambas passaram por uma grande tempestade, por ventania, por adversidades. A adversidade não foi diferente para nenhuma das casas. Ambas enfrentaram as mesmas adversidades. A diferença está no desfecho, no final da história. A casa edificada sobre a areia veio ao chão, ruiu. É claro que nós não estamos falando de uma construção de concreto. Nesse momento tão grave da sociedade brasileira e da sociedade em geral, do mundo inteiro, seria interessante pensarmos nessa casa como a casa mental. A mente. E por que eu trago essa reflexão? Dados da Organização Mundial da Saúde de 2022. 1 em cada 8 pessoas no mundo é portadora de um transtorno mental. Isso significa que 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, tem algum tipo de transtorno mental. São dados da OMS. Nesse quadro, a maior parte, o transtorno que é o campeão, é a depressão.
400 milhões de pessoas hoje no mundo sofrem com a depressão. Em segundo lugar, ansiedade. Mas tem um dado muito curioso. Deixa eu ficar em pé que é melhor, né? Dá para circular melhor. Ficar mais à vontade. Mas tem um dado mais curioso ainda. Às vezes a gente precisa escrutinar os dados estatísticos para tirar conclusões mais interessantes. 1 em cada 4 pessoas tem distúrbio do sono. Isso significa que não acordam sentindo-se descansadas. Acordam com a sensação de que não dormiram bem o suficiente. E, na maioria das vezes, dormem com auxílio de algum medicamento. O uso de medicação para dormir aumentou assustadoramente. E o mais incrível, quando nós selecionamos o Brasil no contexto dos países, o Brasil tem se tornado campeão em transtorno mental. Especialmente ansiedade. Um aumento absurdo dos remédios de tarja preta. O consumo regular e o consumo irregular. Especialmente no serviço público. Então a gente percebe, há 30 anos atrás, as pessoas trocavam no serviço público pão de queijo, doce de leite, queijo, agora é remédio para dormir. Falou, qual que você está tomando mesmo? Esse, eu tenho esse outro aqui. Não, toma 2 desse aí, me dá 3 aqui, vamos. As pessoas compartilham remédios. Esse é um sinal, é um alerta. Mas eu quero tornar essa nossa reflexão ainda mais profunda. Porque eu quero voltar para a ideia da casa que tomba. Daquela casa da mente, que não se mantém de pé. Então eu vou contar 2 histórias. Colégio de classe média em Belo Horizonte. Pais dedicados. Rapaz de 16 anos de idade. Escola católica, extremamente bem conceituada na capital mineira. O jovem entra em sala de aula, ele está no 2º ano do ensino médio. Ele entra, deixa uma carta em cima da mesa e pede para a professora para ir ao banheiro. Como ele demorava para voltar, os colegas pegam a carta. Era uma carta suicida. Eles então começam a gritar, a professora aciona os responsáveis na escola, a coordenação, eles vão ao banheiro, ele tinha cortado a garganta. Mas foi socorrido, foi levado, recuperou, está bem. Esse rapaz é colega de sala do meu filho. Duas semanas depois, no prédio em frente ao meu, uma mulher jovem, bonita, 35 anos, 2 filhos, uma de 7, outro de 4, pula do 7º andar. Nesse caso,
Não teve como. Deixou um viúvo e 2 órfãos. Nas faculdades de medicina, eu não tenho as estatísticas aqui da região, mas na faculdade de medicina, em Belo Horizonte, uma das coordenadoras me procurou para falar sobre esse assunto, devido ao alto índice de suicídio de alunas e alunos do curso de medicina e enfermagem. Então eu começo fazendo a seguinte pergunta: por que pessoas tão jovens, 14, 16 anos, sentem-se impelidas a tirar a própria vida? Por que pessoas que estão numa faculdade, com muito sacrifício por parte dos pais, com muito esforço dos pais para que essa moça, para que esse rapaz ingresse numa faculdade de medicina, pessoas que estão lidando com ciências da vida. Ciências da vida. Querem tirar a própria vida. Essa não é uma reflexão qualquer. Depois da pandemia, o quadro se agravou enormemente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão subiu 35,8%. Ansiedade subiu 34,6%. Dá para perceber. Alguma coisa está muito errada. A nossa proposta não é trazer respostas para questões tão complexas. Até porque questões complexas não têm respostas simples. Questões complexas são sistêmicas. Exigem um pensamento sistêmico. A gente tem que pensar em múltiplas causas, em múltiplos determinantes. Respostas simples não atendem. Mas eu tive que selecionar alguns pontos para a gente refletir hoje. Alguns pontos para a gente refletir hoje. Nossa sociedade tem compreendido a formação apenas como uma formação intelectual. Então, todos nós, veja, tenho 3 filhos. Uma de 30, uma de 17 e uma de 15. Há um investimento de 20, 22 anos na escola. Os pais fazem de tudo para dar conforto, praticidade, roupa, celular, computador, viagem, formação, intercâmbio, inglês, esporte. Mas, se a casa mental estiver edificada sobre a areia, tudo pode ruir de um minuto para o outro. Tudo pode desmoronar. Então aqui nós entramos na maior reflexão de todas. A espiritualidade na saúde mental. Agora vamos ter que falar um pouquinho sobre essa espiritualidade, porque é um fenômeno complexo. E eu começo por uma pesquisa do professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira de Almeida. O professor Alexander, no laboratório NUPS, que é um Núcleo Integrado
de pesquisa em espiritualidade e saúde, veja, são doutorandos orientados por um pós-doutor, professor titular de psiquiatria. Fizeram uma pesquisa interessantíssima. Interessantíssima. O pessoal da psicologia aqui sabe muito bem isso. Testes psicológicos, testes psicométricos, escalas. Há 2 escalas internacionais. Uma escala que mede espiritualidade. Então, nós já temos uma escala internacional, confiável, para você mensurar isso. E ela mede uma série de coisas. Por exemplo, ela mede o que uma escala de Beck de esperança mede. Nós temos uma escala de esperança. Como você vê o futuro? O que você espera do futuro? Se você tiver uma perda, como você passa por isso? Se você passar por um trauma, qual que é a sua reação? Diante de uma situação de perigo e ameaça, como que você lida com isso? Então, a escala de espiritualidade, ela passa por esses fatores. Tem uma outra escala, muito interessante, que é uma escala que mede felicidade. Sim, felicidade. O maior estudo de felicidade está sendo conduzido pela Universidade de Harvard, há 70 anos. Esse estudo é incrível, porque eles acompanharam as pessoas desde o nascimento e algumas delas já estão com 60 anos. O que é felicidade? Não é o que eu acho que é felicidade. Achar é um chute. Você está no campo e chuta. Pode ser que a bola entre no gol, pode ser que não. O que é felicidade? Então investigaram. E conseguiram alguns dados, abrindo um parênteses, bastante interessantes. Por exemplo, dinheiro. Olha que curioso. O dinheiro tem uma curva. Quando você não tem dinheiro nenhum, dinheiro traz muita felicidade. Você não tem nenhum dinheiro, nada, não tem dinheiro nenhum. Aí você compra roupa, traz muita felicidade. Vocês já sentiram essa felicidade? Por exemplo, você está com muita fome e compra comida, muita felicidade. Traz muita felicidade. Daqui a pouco todo mundo vai estar ansioso por felicidade. Vai estar com fome, sede, viajar. Então, até um determinado ponto em que você está atendendo a necessidades humanas, o dinheiro agrega muita felicidade. Só que chega um momento que você atinge um patamar de ganho ou de patrimônio. E aí o que a pesquisa percebeu? A partir desse ponto, mais dinheiro não traz felicidade nenhuma. Nenhuma. Então é uma curva, ela vai ascendente, depois ela estabiliza. Você pode pôr mais dinheiro, não tem diferença. Não tem diferença. Depois que as suas necessidades, os seus desejos, não tem mais diferença. É por isso que depressão não poupa milionário, ansiedade não poupa milionário, síndrome do pânico não poupa, não escolhe classe social. Tem pessoa dentro de um jato particular com depressão. Na minha pesquisa, eu tenho um rapaz que o pai é empresário, extremamente bem sucedido. Esse rapaz, aluno de medicina, tem tudo mais 30%. Põe aí, tudo mais 30%. Está num quadro gravíssimo de depressão. Então, dinheiro, se alguém te perguntar, dinheiro traz felicidade? Até um ponto. Até um ponto. Depois não agrega. Mas curioso, na pesquisa de Harvard, relacionamentos, amizade,
relacionamento afetivo, filhos, família, amigas, amigos, grupo religioso. Relação humana é o principal fator de felicidade. E é tudo que o deprimido corta. Primeira coisa que o deprimido faz, ele corta a relação. Ele corta relacionamento com os amigos, ele se afasta dos grupos, daqui a pouco ele se afasta da família, daqui a pouco ele se afasta de tudo, ele está isolado. Ele não tem vontade nenhuma de estabelecer relacionamento humano com ninguém. Esse é o ápice da depressão. Interessante. Então, Alexander pegou a escala de felicidade, uma escala internacional, né? A escala de espiritualidade, e qual que era a hipótese? Nós vamos estudar pessoas que estão fazendo hemodiálise. Gente, hemodiálise não é brincadeira, não. Hemodiálise, você está já com uma disfunção renal grave. Então, imagina, você está fazendo hemodiálise, você está debaixo de uma tempestade. Você está enfrentando uma grande adversidade, uma grande dificuldade, um grande problema. Você falou, nós vamos aplicar a escala de felicidade e de espiritualidade nesse grupo que está fazendo hemodiálise. Todos estão passando pela mesma situação. Então pegou mais ou menos as pessoas da mesma classe. O fato que as unia era essa grande adversidade que é a hemodiálise. E agora? Será que vai ter alguém aqui que vai pontuar em felicidade? Será que tem alguém feliz fazendo hemodiálise? Será que é possível? Será que é possível alguém estar feliz fazendo quimioterapia? É uma pergunta válida, vocês não acham? É uma pergunta interessante. Né? E espiritualidade? Será que a pessoa que tem mais felicidade é a que tem mais espiritualidade? Ou a pessoa que tem mais felicidade é a que tem menos espiritualidade? Aplicar a escala, porque isso é ciência. Você não fica falando coisa que você acha. Você vai lá e faz o experimento. Não é achismo. É experimento. Então, aplicaram a escala. As duas. Conclusão. Tinha gente feliz. Tinha gente fazendo hemodiálise, estava muito feliz. Pontuou muito na escala de felicidade. Falou, não, tem algum erro. Essa escala foi aplicada errada. Não foi. Ficou, corrigiu, tudo certinho. Então, pessoas que estavam fazendo hemodiálise pontuaram muito bem para a felicidade. Mas aqui vem o dado curioso. Essas pessoas eram as mesmas que pontuaram muito em espiritualidade. Então, quem tinha mais espiritualidade eram aqueles que pontuaram mais na escala de felicidade. Quem tinha menos espiritualidade também pontuou menos em felicidade. Correlação direta entre espiritualidade e felicidade. Mas, Haroldo, como pode ter alguém fazendo hemodiálise feliz? Bom, aqui começa alguns mal-entendidos. Nós temos que ter um cuidado para não confundir felicidade com prazer. É diferente. Eu vou mostrar que é diferente. Vamos examinar prazer. Prazer. Pão de queijo com queijo Minas. Para mim é prazer puro. Prazer total. Bolo de chocolate. Eu não vi nenhum entusiasmo. Então vamos lá.
Vamos lá. Menstruação e bolo de chocolate. Tá menstruado e um bolo de chocolate. Prazer imenso, não é? Não é? TPM e bolo de chocolate. Ou chocolate. Ou só o chocolate. Está com TPM, está com vontade de matar seu marido, namorado, noivo, ficante. Você quer matar alguém. E aí tem um chocolate belga. Fino. Então, dica para os maridos. Lá em casa, tenho duas. É a filha com 15 e a esposa. Então, quando elas estão, eu espalho chocolate pela casa. Então, já acorda, tem um chocolate na frente dela. Quando ela anda, tem um. Você tem que espalhar o chocolate. Esse é o segredo. Para a sobrevivência durante esses 4, 5 dias. É um prazer. Agora, acompanha comigo. Acompanha. Chocolate belga, que ele é muito bom e pequeno. Vocês já perceberam isso? É igual perfume, né? Muito bom, muito caro e pequenininho. Então você come um. É prazer total. Não é? É prazer total. Aí você come o segundo. Já não é total. Aí o prazer já é 99,9. Aí você comeu 10. 10. No 10º, já é 30% do prazer. E se eu te colocar 70 bombons de chocolate belga para você comer? O último é doloroso. Não é? Essa é a natureza do prazer. O prazer é uma curva. Ela sobe rápido, atinge um ponto, depois ela desce vertiginosamente. É uma curva de sino. Todo prazer. Todo prazer. Você está com sede, beber água. É bom? É bom. Eu te dou 5 litros d'água. Depois do 2º litro, é bom? Não, já é desprazeroso. Não é? Já é doloroso. Essa é a natureza do prazer. Essa é a natureza do prazer. E o problema é que a gente confunde felicidade com prazer. Então veja, o prazer é temporário. Qualquer prazer. Qualquer prazer. Ele é temporário, ele tem um máximo, depois ele cai, ele despenca. Não tem prazer. Não tem. Caiu. E a felicidade? Felicidade não. Felicidade não. Vou dar um exemplo aqui agora. Vou dar um exemplo aqui. Na hora do parto, parto natural na água. Parto natural em casa. É prazeroso? Eu acho que não. Eu desconfio que eu não tenho essa experiência. Mas eu desconfio que não é. Pela altura dos gritos, eu desconfio que é bem doloroso. Na maioria das vezes, a mãe está feliz. É ou não é? É ou não é? Está feliz. Amamentação. Gente, é isso. Eu estou tocando num ponto aqui que é muito importante. Porque a sociedade hoje, ela está disseminando uma ideia de que felicidade é prazer. Então ela diz assim, amamentar é um prazer. Mentira. Mentira. O bico do seio racha, sangra, dói. A criança morde. Seus meninos, é um instinto. Morde ou não morde? Morde. Nasce o dente, ele crava o dente. Não é prazeroso. Maternidade não é prazeroso.
Algumas vezes, poucas. Poucas. Maternidade é felicidade. É diferente. E qual é o ponto aqui? Realização. Está doendo, está sangrando, está sem dormir. Já viu casal com criança pequena de 4 meses? Você olha e fala assim, 4 meses, né? Porque os dois têm aquele olhar assim. O tempo de resposta da mãe já está lento. Porque tem 1 mês que ela não dorme. Tem 1 mês que ela cochila. Não é? Ela está cochilando, não dorme. Aí você pergunta, você quer jogar esse menino na lata de lixo? Livrar disso, de uma vez por todas? Vamos matar essa criança. Perceberam? Não tem nada a ver com prazer. Tem a ver com realização. Tem a ver com realização. E realização é um encaixe de várias coisas, mas 2 essenciais. Realização é quando você descobre quem você é, quais são suas habilidades, suas potencialidades e os seus dons, e você estabelece um propósito, uma condição para você colocar em prática esse dom. Então a mulher chega e diz assim, eu tenho o dom do cuidado. Eu reconheço que eu tenho essa habilidade. Eu quero ter filho, eu quero adotar uma criança, eu quero exercer isso. Propósito. E ela vai e realiza. A realização, o encaixe da sua natureza, do seu dom, da sua potencialidade, com a possibilidade de colocar aquilo em prática. E isso pode vir com dor. Claro que vem com dor. É claro que vem com dor. Eu não sei aqui, mas eu estou no 9º período de psicologia. Belo Horizonte, que é curioso, né? Você vai para o sul do Brasil, eles estão acostumados com temperatura de 0 graus, né? -3. Belo Horizonte, 13 graus, a água congela. 10 graus é calamidade pública para a cidade. O prefeito decreta calamidade pública. Outro dia estava 12 graus. Estava debaixo do edredom, quentinho. Tocou o despertador. 6 horas da manhã. 6 horas. Antes de abrir os olhos, eu derramei 2 lágrimas. Abri os olhos e pensei assim, eu tenho que ir para a faculdade. Desconfortável. Desconfortável. Total. Desprazer total. Horrível. Mas eu estava realizado. Eu tenho um propósito. Um propósito. Falta 1 semestre e meio. Tem um propósito. Não é? Perceberam? Mas, as pessoas cada vez mais teimam em confundir prazer com felicidade. Aí a conta não fecha. A conta não fecha
Porque a pessoa quer ter uma vida onde só há espaço para o prazer. E aí é um caminho perigoso. É um caminho extremamente perigoso. É por isso que você pode ter uma pessoa fazendo hemodiálise e feliz. Por exemplo, uma das pessoas que estavam fazendo hemodiálise, que pontuaram bem em felicidade e espiritualidade, era uma mulher jovem, 35 anos, com 2 filhos. Ela tem vontade de vida, porque ela quer cuidar dos filhos. Ela não quer morrer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela fala assim, se eu morrer, meu marido me mata. Não posso morrer. Eu vou viver. E aqui entram algumas pesquisas extraordinárias que entram na minha área de espiritualidade e saúde. Resolveram que a espiritualidade é amplo, né? E o primeiro aspecto da espiritualidade é propósito e sentido. Propósito e sentido. Propósito é o projeto. É o plano. O que você quer? O que você quer? E aqui eu não estou falando de uma questão específica da sua vida. Eu estou falando do sentido geral da sua existência. E esse é um ponto perigosíssimo. Porque muitas pessoas fixam toda a sua vida em, por exemplo, peso corporal. Ter ou não ter determinado bem. Veja, não tem problema nenhum você desejar um bem, um patrimônio. Não é essa a questão. A questão é a sua vida se resumir a isso. Então, o primeiro aspecto da felicidade é a pessoa ser capaz de pensar a vida dela do ponto de vista global. Eu vou explicar isso. É o seguinte. Depois que a gente atinge uma certa idade, a gente compreende isso. Raramente está tudo bom na sua vida. Vou dar um exemplo. O casamento, você lembra daquela música? Cabelo ok, não sei o que ok, né? Você fala assim, ó, casamento ok. Filho ok. Dinheiro. Aí melhora o dinheiro, vem problema no casamento. Melhora o dinheiro, o casamento, saúde. Aí quando você está bem de saúde, bem no casamento, com dinheiro, problema na família. Algum parente vem te pedir dinheiro. É ou não é? Perceberam? Então a vida é um jogo de cadeiras. Sempre tem uma cadeira vazia. Sempre tem uma cadeira vazia. Raros momentos na sua vida, tudo está bom. Raros momentos. O que isso nos diz? Que se você é uma pessoa que tem uma tendência a só olhar para a cadeira quando ela está vazia, dificilmente você se sente feliz com a sua vida. Dificilmente. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo passou aqui pela Covid. O que aconteceu no hospital? Você tinha a ala da Covid. Por quê? Você podia isolar o hospital inteiro? Chegava lá o médico falou, não pode entrar porque o hospital está isolado. Não. Você isolava a área de tratamento de Covid. Então, na vida, a gente tem que aprender a isolar a área que está com problema. Então, eu estou com problema com dinheiro, não preciso destruir meu casamento por causa disso. Eu vou ter que contingenciar. Eu estou com um problema de saúde, mas o meu casamento está bem, a parte financeira está boa. Eu tenho que contingenciar. Pensar a vida de modo global é um forte, é construir sobre a rocha. Pense na sua vida de modo global.
Pense na sua vida de modo global e não setorizado. Olhe para a sua vida como um todo. Segundo elemento, nós vivemos na sociedade da gratificação espontânea. O que significa isso? Você tem que fazer um trabalho e tem um novo episódio do seriado Netflix que você está acompanhando. O que você faz? Você faz o trabalho que é importante, vai te dar prazer nenhum, desagradável, doloroso, mas daqui 6 meses você vai ter um resultado, ou você assiste o episódio novo da sua série preferida, porque isso te dá um prazer imediato e agora. Agora. A gente vai no agora. Então, esse é o problema da procrastinação. Qual que é o problema da procrastinação? O problema de procrastinar, que é, vou traduzir, empurrar com a barriga, deixar para depois, não fazer nada, ter um tanto de projeto, não executar nenhum. Qual que é o problema da procrastinação, do empurrar com a barriga? É porque tudo que é importante você não faz, porque só vai te dar um resultado a longo prazo. Então você escolhe por tudo que te dá prazer agora. O que é prazeroso agora? Assistir Netflix. O que é prazeroso agora? Sair com os amigos. O que é prazeroso agora? Ir numa festa. Então eu entro na gratificação espontânea. Nós vivemos isso hoje. Terceiro elemento da felicidade. Você precisa entender, por exemplo, eu vivi um grande trauma na infância. Eu descobri que eu não jogava bola bem. Eu jogo muito mal, vocês não têm ideia. É muito mal. Se eu tivesse insistido nisso, eu não teria descoberto uma outra habilidade, um outro dom, que é o de falar. Agora, ninguém que jogava bem na minha turma falava bem. Mas o que aconteceu com a rede social? A rede social pasteurizou as pessoas. Todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer fazer as mesmas coisas. Todo mundo quer ter as mesmas habilidades. Nós viemos imitadores. Imitadores. Outro dia eu recebi um vídeo no Instagram que eu achei maravilhoso. É um japonesinho assim, ele chegou no zoológico, aí tinha um chimpanzé, era um gorila enorme assim. Do outro lado era uma parede de vidro. E aí ele chegou de frente do gorila, olhou para o gorila e começou a imitar, fazer gestos de gorila. E aí o gorila copiou. Então ele fazia movimento de gorila, o gorila também. De repente, o gorila sentou e bateu palma. Aí você ficava assim. De qual lado que é o zoológico? De qual lado? Então, talvez você esteja querendo imitar e copiar pessoas, e ao fazer isso, você vai abrir mão da sua singularidade, daquilo que só você tem, daquilo que é só seu, daquilo que é único em você. Conclusão: você pode até ser famoso, mas vai ser infeliz. Porque você não vai se sentir realizado. Então você vai atingir padrões de sucesso, mas não vai se sentir realizado. Então esses são alguns aspectos da felicidade. Por isso, pensando nesses aspectos, eu tenho que ter um plano para a minha vida. Eu preciso ter um plano para a vida. Um motivo. E aí nós entramos no livro do Viktor Frankl.
O homem em busca de sentido. Um propósito. Algo que te faça acordar. Algo que te faça passar pelas dores. Algo que te faça passar pelas perdas. Algo que te faça superar os traumas. Algo que te faça avançar, custe o que custar. Então, esse é o livro do grande psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração. E ele percebeu isso. E é fato. E é fato. E isso é fato na saúde. Na saúde. Nós não entendemos bem o mecanismo, mas a pessoa que tem propósitos muito firmes, ela cicatriza mais rápido, ela se cura mais rápido, ela passa melhor pela quimioterapia, ela passa por que tiver que passar. Isso é fato. A outra coisa é sentido. E aqui entramos num ponto muito especial. Qual que é a diferença de propósito para sentido? Propósito é o rumo. É como você quer se sentir realizado. Sentido é que história você conta sobre a sua vida. Que história você conta sobre a sua vida? Isso é importante. Isso é importante. O que nós temos observado? A pessoa que está com ideação suicida, a pessoa que está com vontade de suicidar, ela não consegue contar uma história convincente da vida dela. Ela não tem uma história. Ela não junta as pontas. Então, o que ela faz? Ela faz uma edição de um filme de horror. Porque ela pinça todos os elementos da vida dela, mas só o que foi negativo. Só o que deu errado. Só o que ela perdeu. Só os traumas que ela passou. Ela conta uma história completamente distorcida. E o sentido geral dessa história é... Qual que é o sentido geral dessa história? Não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Percebe? Agora, como que você conta essa história? Como que você conta a sua história? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Vou pegar um caso bem impactante e pessoal. Eu vou contar uma história. Jovem, filho de uma empregada doméstica, analfabeta. O pai se afasta por N motivos, não ficam juntos. Até os 10 anos de idade, esse jovem mora em 8 famílias diferentes. Depois ele volta a morar com a mãe. No ensino médio, ele consegue entrar numa escola técnica, mas ele tem aula o dia inteiro e às vezes um pedacinho da noite. Então ele tinha o dinheiro do almoço, mas só ia jantar 11h30 da noite. Então ele desenvolve uma gastrite. E ele pensa assim, para que viver? Para que tanta dificuldade? Para que passar por isso? Estou passando fome. Tanta dificuldade. E pensa em tirar a própria vida. História 1. História 2. Essa pessoa diz assim, foi difícil. Até os 10 anos, morar com 8 famílias, mas eu agora tenho adaptabilidade. Eu sei ir para qualquer lugar. Eu consigo entrar em qualquer ambiente.
Eu sou flexível, eu tenho jogo de cintura. Eu passei fome, mas agora eu dou valor à comida. Eu dou valor a que eu tenho. História 2. Qual história que eu escolhi? A 2. Essa é a história da minha vida. Se eu tivesse escolhido a história 1, eu não estaria aqui. Eu escolhi a 2. Perceberam? Então, eu costurei os fatos. A minha mãe continua analfabeta. Não é mais empregada doméstica, porque agora ela está com 71, não consegue mais trabalhar em casa de família. E agora sou eu que ajudo ela. Ela não precisa mais. E também, amo meu pai. Entendi as coisas que aconteceram, não foi pessoal. Tem uma relação maravilhosa com meu pai. E estudei em escola pública e fiz concurso, entrei no tribunal, tem 30 anos de tribunal, tem 20 anos de magistrado. E estou aqui. Mas, a pergunta que eu tenho para todos que estão aqui, essa é a história que eu conto para mim. Por que ela é importante? Porque ela me mantém vivo. Agora, que história que o coleguinha do meu filho conta para ele? A ponto dele cortar o pescoço dentro do banheiro. Que história que ele conta para ele? Que história? E eu pergunto mais. Os pais compram tênis. Os pais compram calça de marca. Os pais compram tablet. Os pais compram computador. Os pais compram videogame. Os pais dão cartão para ele passar. Mas os pais chegaram para ele e falaram: filho, filha, né? Que história que você está contando? Que história que você está contando na sua vida? Conta para mim. Que história que você está escrevendo sobre você? Não. Não. Porque na nossa sociedade, isso é frescura. Psicológico é frescura. O que vale é o que eu posso tocar. O que eu posso tocar. Perceberam? Então a gente não se pergunta isso. Que história? Que história você está se contando? Ah, você já está no segundo casamento. Que história que você conta sobre o primeiro? Você é o autor desse livro. É tanto que nós temos uma terapia chamada terapia narrativa. E veja, gente, isso aqui, eu até trouxe uma anotação aqui para não ficar parecendo que é algo sem fundamentação. Pessoal da psicologia, quem é da psicologia? Levanta a mão, por favor. Ah, bastante. Que bacana. Então vamos lá. Psicologia. Como é que você diferencia uma abordagem da outra? Não precisa responder, não é prova, não, né? Só que é prova oral, né? Vai valer ponto. Não. Como é que eu distingo uma abordagem da outra na psicologia? Psicanálise, cognitivo-comportamental, cognitiva. Como é que distingue uma abordagem da outra? 3 perguntas. 3 perguntas. Primeira, visão do ser humano. Qual a visão que essa abordagem tem do ser humano? Segundo, qual a concepção que essa abordagem tem de desenvolvimento? Então, todo mundo aqui que estudou psicanálise sabe que tem as fases que o Freud estabeleceu do desenvolvimento. A cognitiva pensa totalmente diferente.
Se for para Piaget, para outros autores, a concepção é outra. Como é que é o desenvolvimento? Terceiro, qual a concepção de doença e de intervenção? O que é estar doente para a psicanálise? O que é estar doente para o humanista? O que é estar doente para a fenomenológica? Essa pessoa está pensando sobre liberdade, sobre como? Ok, você passou por um divórcio. Construiu. Por que você não é capaz de construir outro? Você encontrou uma pessoa e construiu um relacionamento. Tem 8 bilhões no mundo. Tem 8 bilhões de pessoas que você está vendo, né? Você não pode construir outra. Você não pode conhecer outra pessoa. Perceberam? Agora, olha que coisa curiosa. Sentido da vida e da morte. Paciente, câncer de mama gravíssimo. O médico falou para ela: você tem 6 meses de vida. 6 meses de vida. E ela não acreditou. Tem 20 anos que ela tem o câncer, o médico morreu. 10 anos depois, o médico morreu. Ela está viva até hoje. Percebeu? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da morte? Nós vamos pensar nessas coisas. Não é? Nós temos que pensar nisso por quê? Porque, na verdade, se você está pensando em suicídio, o seu problema não é com a vida, o seu problema é com a dor. Você não quer tirar a sua vida. Você quer acabar com a dor. Agora entenda. Tirar a sua vida não vai resolver o problema da dor. Você pode acreditar que vai, mas não vai. Tem maneiras mais adequadas de você lidar com a sua dor. A primeira delas, peça ajuda. Peça ajuda. Eu sempre digo para quem está passando por uma dor profunda: você não sabe a força da presença de alguém, da palavra de alguém, do apoio de alguém. É poderoso. Você está passando por uma dificuldade, mas você está numa rede de apoio. Você tem pessoas que verdadeiramente gostam e se importam com você. E você fala sobre isso. E você fala. Por que você fala? Pessoal da psicologia aqui, por que a psicologia é baseada na fala? Qualquer terapia, qualquer. Baseada na fala, claro. Por quê? Porque quando você fala, você dá um novo significado. Em qualquer abordagem. Ao falar, você ressignifica. Ao comentar sobre aquilo, aquilo ganha um novo significado. Então você chega e fala assim, num grupo: eu divorciei. Foi traição. A pessoa me abandonou. Isso aconteceu comigo. Aí levanta a mão 50 pessoas. Não, com a gente também. Com vocês também? É? Nossa, mas... verdade? Sim. E aí, o que aconteceu? Ah, você está entrando na fase 1, eu já estou na fase 5. Na fase 1, vai acontecer isso e isso com você. Você vai chorar, você vai mandar zap, vai pedir para voltar, vai fazer chantagem, vai arranhar carro. Né? Depois você entra na fase 2. Quando você entende que tem pessoas que viveram e passaram por aquilo,
que tem pessoas que já estão lá na frente, no processo que você começou agora. Que tem pessoas com algo a oferecer a você. Aí você se abre. Aí você conversa. Isso é espiritualidade. Porque espiritualidade tem a ver com sentido, significado. A ausência de espiritualidade é a ausência de significado. A sua vida perde o significado. Perceberam? Sabe o que a mãe desse jovem falou comigo? O jovem que cortou a garganta? Ela disse assim, se ele soubesse o que ele significa para mim, ele nunca teria feito isso. O que ele significa para mim. O papel que ele tem aqui. A importância que ele tem nessa família. Quantas pessoas amam essa pessoa? Amam. E o amor tem essa coisa incrível, né? Você ama uma pessoa porque ela é única. É porque ela é única. Você não troca nem seu pet. Troca. Vou trazer um pet aqui e falar assim, vem cá, vamos trocar seu pet. Vamos fazer troca de pet. Você não faz. Por quê? Porque é único. Não tem nenhum gato igual ao seu. Não tem nenhum cachorrinho igual ao seu. Percebe? Então, quando eu mergulho na minha singularidade, quando eu mergulho no significado da minha vida, eu começo a mergulhar na espiritualidade. E eu começo a conectar com a espiritualidade dos outros. Espiritualidade é significado. E claro, isso levado ao máximo é, qual o sentido da vida? Qual o significado da vida? Você veio aqui para quê? Por que você existe? E a gente acaba entrando nessas grandes questões. Veja, eu não quero te dar a resposta. Eu só quero que você faça as perguntas. Porque se você caminha sem significado, você está andando numa cidade que você não conhece sem GPS. Sem GPS. Você está perdido ou perdida. Encontre um significado. Encontre o significado. E eu encerro contando uma experiência. Essa é incrível. Richard Davidson, na Universidade de Harvard, convidou o monge Matthieu Ricard, um monge budista. É muito engraçado, né? Porque depois desses experimentos, o pessoal adora dar um título assim, né? Midiático, né? Ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. Nós vamos entender por quê. Porque ele mesmo acha graça desse título. Mas o fato é que Matthieu Ricard é um campeão olímpico em meditação. Que tipo de meditação? Contemplativo. Que eu sugiro que você faça. Pega o seu pet, medita com ele. Fica olhando. Eu pego a minha Tiffany, fico olhando para os olhos dela e ela fica olhando para mim também. Nós dois meditamos juntos. Aí eu pego assim, olho os dentes dela, levanto a orelha, fico ali observando. O Matthieu Ricard tem mais de 80 mil horas de meditação. Ele é um campeão olímpico. É um atleta de alta performance. E ele foi levado para um aparelho de ressonância. A ressonância você mede
em tempo real, o funcionamento do cérebro. E o teste era simples. O teste era simples. Pegava uma pessoa comum, eu, você, e o Mathieu Richard. Colocava no aparelho de ressonância e um fone de ouvido. Mas o que tinha nesse fone de ouvido? Durante meia hora, você ia ouvir uma criança chorando e uma mulher gritando, pedindo socorro. Teve gente que não conseguiu fazer o teste. Deu 3 minutos, a pessoa entrou em desespero. Imagina a criança chorando alto, aquele fone, você dentro da máquina de ressonância. E a criança chorando e a mulher, socorro, socorro, socorro. E eles foram olhar que área que ia ativar. A nossa, mortais comuns, pessoas que só olham para as coisas externas, mas não olham para dentro. Como elas reagiram? Elas ativaram uma região do cérebro, eu não vou entrar em detalhe aqui, chamado de amígdala. Não tem nada a ver com essa da garganta, não. São as amígdalas, são estruturas lá no meio do cérebro. Essas estruturas cerebrais são responsáveis pelo medo e pela raiva. Então, depois de 15 minutos dessa mulher gritando, pedindo socorro, e dessa criança chorando, a pessoa queria mastigar a máquina de ressonância. Se o médico aparecesse ali, ela assassinava o médico. A pessoa ficou transtornada. E o Mathieu Richard? Veja, não é o que ele fingiu, não, porque estava medindo o cérebro dele. No Mathieu Richard, a amígdala não foi acionada. Então ele não sentiu nenhuma raiva, nenhum medo. Sabe qual área que foi ativada no cérebro dele? A área ligada à maternidade, ao cuidado, ao cérebro social, ao cuidado. Então, enquanto estava todo mundo assim, em pânico, o Mathieu estava assim, coitado, precisamos cuidar desse bebê. Precisamos cuidar dessa mulher. E é por isso que ele foi chamado o homem mais feliz do mundo. O que significa isso? A situação era a mesma. A situação era a mesma. Por que a reação não é a mesma? Porque nós estamos falando de bem-estar psíquico, nós estamos falando de hábitos mentais, nós estamos falando de cultivo da mente, nós estamos falando de estar preparado para as adversidades. Isso é treinado. Isso é espiritualidade. Então, a resposta do Mathieu Richard aos desafios é diferente. É diferente. Então, você fala para ele assim, amanhã, o professor passou agora, prova oral amanhã. A pessoa comum começa a gritar, a xingar, é um absurdo, eu vou na reitoria, não pode. O Mathieu já começa a estudar. E ele passa a noite estudando 9 horas sem parar. Tranquilo. Tranquilo. Acorda, faz a prova, tira a nota máxima e vai dormir. Perceberam? Então, eu termino com essa conclusão. Hoje, e nós temos pesquisa sobre isso já, espiritualidade está ligada a um termo técnico da psiquiatria que se chama coping. Eu vou traduzir aqui, correndo o risco de ser impreciso, me perdoem. Resiliência. Estratégia.
A pessoa que tem altos níveis de espiritualidade, ela tem mais resiliência, ela tem mais estratégias para lidar com os imprevistos, os traumas, as perdas e os danos. Quanto mais estratégia você tem, mais você está no caminho da felicidade. Não no caminho do prazer, no caminho da felicidade. E é isso que eu gostaria de encerrar dizendo. Cuide do seu corpo. Cuide. Faça uma malhação. Tome o whey. Use a maquiagem da MAC ou outra que você gostar. Passe uma sombra. Use a roupa que você gosta. Faça uma chapinha. Mas não se esqueça de cultivar sua mente, de proteger sua mente, de alimentar a sua mente. Tire 10 minutos por dia para pensar qual ou quais são seus propósitos. Compre um caderninho. Compre um caderninho e reescreva a sua história. Reescreva. Não é possível que só aconteceu coisa ruim na sua infância. Não. Você está selecionando aí 10, 15, 20, 50 coisas. Mas tem umas outras 200 que você fez questão de esquecer. Reescreva. Conte uma história que tenha sentido. Porque, afinal de contas, não importa o que aconteceu, você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Se você está aqui hoje, alguma coisa aconteceu nessa história, você não está sabendo contar. Porque você está aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Você é preciosa. É precioso. Você é uma pessoa preciosa. Você é um ser humano precioso. Não se esqueça disso. Sem você, muitas pessoas vão sofrer muito. Compreenda isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.